Quero saudar as irmãs com um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus. O devocional de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11. Esse capítulo, ele é um capítulo que ele fala sobre a defesa de Paulo contra os falsos apóstolos que estavam em Corinto, né? No capítulo 11 fala assim: Paulo continua sua defesa. Paulo escreve essa carta aos Coríntios para se defender dos ataques que os falsos apóstolos em Corinto faziam dele, porque eles achavam que Paulo estava querendo se aparecer muitas vezes, Paulo falava demais, e eles queriam ser mais que Paulo, muitas vezes por inveja de Paulo, né? E porque Paulo foi ele que fundou ali a igreja em Corinto, né? E o povo de Corinto era muito soberbo, né? Era um povo cheio de si, achava que sabia de tudo. E muitas vezes eles eram até ludibriados por esses apóstolos falsos, né? Que apareciam na igreja de Corinto. E Paulo não estava em Corinto. Então, Paulo escreve essa carta aos coríntios para alertar eles e se defender, né? Se defender por o que ele fez em por amor ao evangelho. E é muito interessante esse capítulo porque Paulo, ele, além dele se defender, ele conta todo o sofrimento que ele teve por amor ao evangelho. Então, a partir do verso 16 até o verso 33, a gente vê todo o sofrimento de Paulo por amor ao evangelho. Paulo ele fala que ele foi, no verso 26, ele fala em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Paulo ele fala que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, né? Às vezes, muitas vezes açoitado 39 vezes, porque naquela época tinha uma regra que podia açoitar no máximo 40 vezes a pessoa. Paulo fala que ele passou por nudez, que ele passou por frio, que ele passou por fome, que ele passou por sede, por fadigas, tudo isso por amor ao evangelho. Paulo naufragou 3 vezes no mar, uma vez ele ficou uma noite e um dia à deriva, então, assim, Deus guardou ele, livrou ele de todo mal. Teve um dos naufrágios que relata em Atos que, além dele ter naufragado, ainda uma cobra havia picado, mas nenhum mal ocorreu a ele. Então, a gente vê todo o sofrimento que Paulo passou, né? E aqui ele se defende pelo amor ao evangelho. E eu lendo essa carta de Paulo aos Coríntios, veio uma pergunta no meu coração. Falei, Senhor, o que eu estou fazendo para ganhar almas para Jesus, né? O que eu estou fazendo para pregar o evangelho? Muitas vezes a gente vai à igreja, a gente senta, é tudo tão cômodo, é tudo tão confortável, né? A gente ouve a palavra, a gente se alegra, a gente volta para casa, a gente tem a casa da gente, tem os afazeres, depois tem a nossa vida secular, do dia a dia, durante a semana. Aí a gente lê a palavra de Deus em casa, a gente ora, a gente intercede pelos irmãos. Aí eu fico pensando, e os que estão sem Jesus? O que nós estamos fazendo para alcançar? Aí aquilo bateu profundo no meu coração e Deus falou para mim, filha, grava esse devocional. E eu falei, não, Senhor, mas grava esse devocional, né? E eu falei, eu vou gravar porque às vezes não é só eu que muitas vezes posso pensar dessa forma, né? Aí eu pedi a Deus na minha oração que Deus me dê ousadia da pregação do evangelho, que Deus me ajude a chegar nas pessoas que precisam dele, que Deus possa me iluminar e dê entendimento a mim e sabedoria, porque a gente sabe, né? Nós vimos na lição que a irmã Shirley passou no domingo, que o entendimento vem de nós mesmos, nós temos que buscar o conhecimento. Mas a sabedoria é um dom de Deus, a sabedoria vem do alto. Não adianta nada eu ter o conhecimento da leitura da palavra, mas eu não ter a sabedoria para aplicar esse conhecimento. Então, é que Deus possa, eu pedi a Deus que Deus viesse me dar esse conhecimento e essa sabedoria para aplicar esse conhecimento, porque ir de encontro com as pessoas que estão com as almas no mundo, que estão com as almas destruídas, né? Que estão pelejando, que estão escravizadas no pecado, é muito difícil para você chegar nessa pessoa e fazer com que ela se converta, com que ela aceite Jesus, que ela ganhe a salvação. Uma coisa tão maravilhosa que Deus deixou para nós, né?
essa salvação maravilhosa através de Jesus. E muitas vezes nós estamos parados. Eu me senti parada hoje quando eu vi tudo isso que Paulo sofreu. Eu falei, Senhor, o que que eu fiz até hoje, Senhor, para eu resgatar alguma alma do inferno, né? Então veio uma pergunta muito forte para mim nessa manhã e eu quis compartilhar com vocês. Então, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração das irmãs, que a gente possa parar e pensar quem está ao meu redor, que está necessitando de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o amor de Deus. Eu tenho colocado algumas coisas nas redes sociais, eu tenho feito esse canal para poder disseminar um pouco mais a palavra, mas ainda é difícil. O trabalho corpo a corpo, ele é muito melhor. Ele é muito melhor que uma rede social, porque uma rede social a pessoa tem que estar de coração aberto para ler aquilo, porque muitas vezes ela bate o olho e nem lê, né? Agora o trabalho corpo a corpo não, ele é diferente. Paulo fazia o trabalho corpo a corpo, né? Quantas viagens ele fez, quantos lugares ele foi, quanto sofrimento ele passou. Que nós possamos também, né, ter esse amor ao evangelho igual Paulo tinha, porque é a hora, agora é a hora, né? Enquanto os corações estão fragilizados. E a gente tem que aproveitar esse momento para que a gente plante a semente do evangelho ali e que ela possa florescer. Que as irmãs tenham um bom dia na paz do Senhor.